Oi, gente! Na nossa aula de História do Brasil, a gente vai continuar falando sobre o declínio colonial no Brasil, na segunda parte. Bom, agora a gente vai falar sobre as revoltas emancipacionistas, que vão acontecer de 1789 até 1817. Conforme o declínio colonial brasileiro ia se acentuando, aumentava o descontentamento da população colonial em relação à metrópole, levando a um surgimento de um novo tipo de revolta no Brasil, que defendia abertamente a independência. Essas revoltas tiveram maior ou menor participação popular, mas tiveram a participação popular. Beleza. Elas foram lideradas por elementos da camada média que adotaram ideologias liberais e não obtiveram nenhum apoio da classe dominante, ou seja, a agrária. O liberalismo por eles adotado tinha surgido na Europa e era uma consequência da desagregação do antigo regime. Uma ideologia revolucionária que apresentava basicamente interesses da burguesia industrial. Aspectos contraditórios à nossa ideologia no país que não havia uma burguesia. De fato, assim, em resumo, tudo que eu falei, é difícil falar de liberdade em um país onde a metade da população é escrava. Isso vai ser muito difícil e vai ter muitos problemas e vai ter uma ação muito forte da coroa portuguesa, ok? Então a gente vai falar agora da nossa primeira revolta emancipacionista de grande importância que o Enem ama de paixão. A Inconfidência Mineira em 1789. Bom, como eu falei para vocês na nossa última aula, a decadência da mineração vai causar grandes problemas para a região aurífera, sendo cada vez mais difícil para os mineradores pagarem as 100 arrobas anuais de ouro que era imposto pelo quinto. E isso aumentava cada vez mais o medo da derrama. O que seria a derrama? Derrama é a cobrança forçada dos impostos acumulados. Ou seja, os guardas poderiam invadir as casas para conseguir obter coisas de valor para que fossem pagos o imposto que estava atrasado. Isso vai caracterizar o movimento elitista. A Inconfidência Mineira vai ser feita por pessoas da alta sociedade mineira, que tinham vários interesses, mas eles eram um pouquinho vagos. A primeira coisa que eles queriam era a libertação colonial. Eles queriam a libertação colonial, entretanto, não a libertação do Brasil como um todo, ok? A proclamação da República nos moldes norte-americanos. A gente vai ver que uma das influências da Inconfidência Mineira vai ser a independência dos Estados Unidos. Eles queriam também a livre produção manufatureira e a instalação de uma universidade em Vila Rica. Bom, vocês vão se lembrar que eu acabei de falar que é um movimento elitistas, ou seja, a parte mais alta da sociedade vai participar dessa Inconfidência. Essa camada mais alta, ela vai conseguir mandar os seus filhos para a Europa para poderem estudar. Ou seja, eles vão ter contato direto com várias novas ideias que vão estar brotando na Europa. Sendo que a Inconfidência Mineira vai acontecer no mesmo ano da Revolução Francesa. Beleza. O movimento ele vai ser influenciado por dois fatores. O iluminismo do século XVIII e a independência dos Estados Unidos, como eu falei para vocês. Beleza? A gente tem que se lembrar sempre, isso é muito importante. Os inconfidentes não queriam a independência do Brasil. Eles queriam somente a independência do estado de Minas Gerais. Por quê? Nesse período, a gente não tem uma identidade brasileira definida. A gente tem grupos que querem lutar por vários problemas que estavam acontecendo no período. A gente não tem uma descrição sobre a escravidão para o movimento da Inconfidência Mineira. Até porque ele vai ser feito pela elite econômica do lugar
e intelectual. E muitos deles tinham escravos. Então, para eles, não era viável eles abolirem a escravidão, sendo que eles iam perder mão de obra. Tudo bem? E esse movimento vai causar grandes reuniões, né? Que vão acabar gerando até uma bandeira. E nessa bandeira vai estar escrito em latim: Libertatis quae sera teme. O que significa? Liberdade, ainda que tardia. Essa frase ainda está na bandeira do estado de Minas Gerais. Ao eles confeccionando a bandeira, observem que o triângulo que tem na bandeira nessa imagem é verde e na bandeira do estado de Minas Gerais atualmente é vermelha. Então, uma curiosidade. Beleza. E qual era o plano dos Inconfidentes? Os Inconfidentes, eles iam, no início de 1789, tomar a região na hora que fosse declarada a derrama. Mas, Joaquim Silvério dos Reis, esse ser humano, vai delatar o movimento, em troca de dívidas perdoadas e um prêmio de lealdade. Mas ele vai ter vários problemas no decorrer da sua vida e ele vai ser, até hoje, um nome pejorativo no estado de Minas Gerais. Vai iniciar a devassa. A devassa vai ser o processo judicial criminal que não assegura direitos à defesa, que vai causar o degredo e a punição máxima. Para quem? Para a elite da capitania de Minas Gerais. Eles estavam fazendo parte da Inconfidência Mineira, da construção de tudo isso, mas no outro dia a coroa perdoou inúmeros deles. Somente um deles vai ser penalizado, o nome dele, Joaquim José da Silva Xavier, o nosso mais conhecido como Tiradentes. Ele era um dentista, tropeiro e alferes, ele era um militar e ele não negou nenhum dos seus ideais. Ele foi morto no dia 21 de abril de 1792 em praça pública. Esse aqui é ele e ele mais jovem. E por que ele é tão importante? Porque em 1889, na proclamação da República, a gente vai ter uma construção de uma imagem de herói brasileiro através de Tiradentes. Ele deu a vida pelo movimento. E vai ter uma apropriação principalmente pelos militares que vão proclamar a República. E vai ser construída a imagem de um novo herói brasileiro. Gente, eu vou colocar essas duas imagens para vocês conseguirem observar que no Enem já foi muito pedido essa comparação. Uma vez que o Tiradentes ele vai ser lembrado, ele vai ser retratado como um aspecto meio religioso, de que deu a vida, que ele sofreu, mas lembrando-se sempre que ele não queria a independência do Brasil, e sim a independência do estado de Minas Gerais. Mas os militares conseguiram transformá-lo em algo muito religioso. A próxima imagem é Tiradentes esquartejado, já foi cobrado no Enem uma vez, mostrando essa imagem, levando o Tiradentes como se fosse até como Jesus, sabe? Uma imagem muito forte. E considerando que o movimento foi muito bem tratado, foi muito bem levado, né? E que era necessário essa demonstração de democracia. A gente vai para a nossa segunda revolta emancipacionista, que vai ser a Conjuração Baiana. Com a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763, a Bahia vai ter várias crises, vários problemas financeiros, que vai atingir toda a população baiana. Entretanto, a Conjuração Baiana vai ter uma característica muito forte de ter sido feita por pessoas que não faziam parte da alta sociedade da Bahia. Ou seja, eles tinham alguns objetivos que eram muito fortes, principalmente para artesãos, ex-escravos e os mestiços, que vão ser, o primeiro, a abolição da escravatura, a diminuição de impostos e a proclamação de uma república. Mas, no dia 12 de agosto de 1789, o movimento se antecipou, teve uma atitude um pouco
foi muito rápido, né, sem preparativos, e colocaram muitos cartazes, né, dizendo que iria acontecer uma proclamação e uma nova revolução. Isso chamou a atenção tanto da população quanto da coroa, que vai mandar matar todos os participantes da conjuração baiana. A gente vai falar também sobre a Revolução Pernambucana, em 1817. Vocês reparem que a Conjuração Baiana até a Revolução Pernambucana tem uma distância um pouco grande, né? Por quê? A Revolução Pernambucana vai acontecer depois que a família real já estava no Brasil. Foi a única revolta emancipacionista que ultrapassou a fase conspiratória, tendo os revoltosos conseguido ocupar Pernambuco por algum tempo. Isso é muito importante. Os pesados impostos e a opressão militar e o excesso do monopólio vão gerar o descontentamento popular e facilitar o surgimento de ideias favoráveis a uma independência. Preparou-se então uma revolta, cujos líderes foram Domingos Martins, o capitão José de Barros Lima, o padre Roma, o frei Miguelito e o Antônio Carlos de Andrada. Os 5 vão conseguir ocupar Recife de fato e vão formar um governo provisório com 5 administrações. Até a Paraíba e o Rio Grande do Norte e o Ceará e Alagoas vão aderir à revolta. Mesmo assim, a coroa portuguesa consegue recuperar a região depois de algum tempo. Beleza? Os chefes revolucionários foram presos e condenados à morte, mostrando como a oposição de interesses entre a colônia portuguesa e a metrópole estavam atingindo os limites insuportáveis. Lembrando-se sempre que a Revolução Pernambucana vai acontecer no período joanino. E é isso. Muito obrigado. Fiquem bem, tá bom? Beijos!